eu quero falar sobre oração. Que é importante orar, é fundamental, todo mundo sabe. A pergunta é: Se Deus sabe de tudo, tem um jeito de orar corretamente? por que a gente deve orar? Douglas, por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Há um tempo atrás, eu tive a honra, cara, de ir para Israel. E em Jerusalém tem um negócio muito interessante, né? Que eles chamam de mercado árabe. Qual que é o grande lance de ir nesse lugar? É você barganhar, é você pichinchar. Nada tem preço. Por que eu tô te contando isso? Por que eu tô te falando disso? Porque a impressão que eu tenho convivendo com várias pessoas que se aproximam de Deus é que as pessoas acham que dá para fazer isso com Deus, que dá pra fazer isso com Jesus, que dá pra barganhar com Ele. Deus abençoa o rolê. Às vezes a gente acorda, cara, e o que a gente começa a falar pra Deus? Sobre os nossos planos pra aquele dia, pra aquela semana, e pedindo pra Ele: Senhor, abençoa tudo que eu vou fazer essa semana. Nunca ore assim. Nunca ore como os hipócritas. E nunca ore como os pagãos. Pra você entender, o hipócrita é mais ou menos assim, ó. Eu oro para ser... tananã. Sabe qual uma outra palavra para hipócrita? Ator. Eu finjo me relacionar com Deus para ser alguma coisa. Então o hipócrita, ele usa Deus para conseguir o prestígio que ele quer. O pagão não ora para ser, eu oro para ter. Ele tem uma relação de negócios com Deus. Poderíamos comparar ele a um cliente, ok? Porque ele quer comprar alguma coisa com a oração dele. Então a pergunta é: quanto custa para eu ter algo ou ser perdoado? Você não foi feito para pagar nada, porque Jesus falou na cruz do Calvário: está pago, está consumado. Então não é essa nossa relação com Deus. Ele é o nosso Senhor. É Ele que manda. Ele é o nosso Rei. Então eu queria te convidar a parar de ficar atrás do poder dele para abençoar o seu rolê e começar a perguntar para ele: qual é a tua vontade, Senhor? O pão, nosso. Pão de quem? Nosso. Não é o meu pão. Então você não pode pedir pelo seu pão, você não pode pedir pela sua bênção, você não pode pedir só para você, porque você o Pai é nosso. Quando você está orando ajoelhado, você está carregando seus irmãos junto com você. Cara, você quer aprender a orar? Tira todos os eu da sua oração e substitui por nós. Quando você entra na lojinha de Jesus e fala assim: Jesus, quanto custa para te servir? Quanto custa para viver a vida do reino de Deus? E aí ele tem uma resposta muito simples. É como se ele falasse: ô meu filho, nas minhas coisas tem etiqueta aí, ó. Custa tudo. Custa tudo. Então se eu não sou um ator, eu não preciso fingir nada diante de Deus. E se eu não sou um cliente, Douglas, como é que eu devo orar? E aí ele fala: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabem que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai. A chave para mim da oração é que é o seu Pai. Ore como um filho. Olha como é que ele começa a oração. Pai nosso. Você tem que entender que você não é escravo, você é filho. E se você fosse escravo, você se aproxima do seu Senhor por desempenho. Então, quando você fez uma coisa errada, você fica com medo de chegar perto dele. Quando você fez tudo certo, você chega perto dele meio querendo cobrar ele porque você fez tudo certo. Agora, filho não. Filho se aproxima porque é filho. Filho se aproxima porque nasceu na família. Você nasceu de novo, você é filho dele. Filho vai pro secreto. E ele pode ser ele mesmo, porque ele sabe que o pai não vai rejeitar ele da forma que ele é. O filho, ele não fica tentando pagar o pai, porque ele sabe que o pai tá ali para cuidar dele, ama ele e vai dar tudo que ele precisa, tudo que é bom para ele. Mesmo quando o pai não responde, o pai fala não, ele sabe que é o melhor, porque o pai o ama muito. Gente, nós temos que orar como filho. Ele sabe o que você está passando e ele tem a solução para o que você está passando, mas ele fica ali aguardando você perante ele reconhecer que tem um problema. E é no meio da oração que a gente faz isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, eu entendo que o objetivo de orar é isso aqui, ó, santificar o nome de Deus. Tem como deixar o nome de Deus mais santo? O objetivo da oração e o objetivo de tudo que Jesus vai passar aqui é que a nossa vida comece a revelar quão santo
Deus é. E se você sabe que ele habita em você, você pode praticar o que Paulo chama do orar sem cessar. Por quê? Porque ele habita em você. Gente, de certa forma, nossa geração ficou com pânico de silêncio. Já reparou nisso? Você entra no quarto, tem barulho, você sai, você põe um fone, você entra no carro, você liga o som, você chega em casa, você liga a TV, você põe um vídeo para você assistir. Você quer ouvir a voz de Deus? Para e faz silêncio na presença dele. A preocupação com as coisas, a preocupação com os recursos estão gritando e você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Ore o seu pai que está em secreto. Ele te convida para oração em secreto. Por quê, gente? Presta atenção. Porque se o hipócrita é um ator, o cristão não. Olha essa frase, quero que você guarde isso. Seu verdadeiro eu é aquele que aparece quando ninguém está olhando. Porque é no secreto que se revela o nosso verdadeiro eu. Ei, Deus quer se relacionar com o seu verdadeiro eu, não com uma atuação, não com algo que você está fingindo ser. Eu quero indicar para você orar a Bíblia. Orar o que você leu, falando com Deus. Senhor, me ajuda a não andar ansioso com coisa alguma, Senhor. Senhor, me ajuda toda vez que eu chego em tal situação, eu fico ansioso. Pai, que essa palavra aqui entre no meu coração. Senhor, me ajuda a confiar que Tu és meu Pai e tal. Você começa a falar sobre o texto e a sua lista de oração. E aí eu queria te incentivar a ter uma lista de oração. Você colocar lá os motivos de oração, os assuntos que você tem que colocar diante de Deus. E claro, depois as questões que você está vivendo na sua vida, rasgar o seu coração, pedindo perdão pelos seus pecados, interceder por sua família, por tudo que você está vivendo, pela sua igreja. Abra o seu coração. Um altar que você tem que levantar é o altar da oração. Tem que ter oração dentro da sua casa. Você tem levantado o altar da oração dentro da sua casa? Você tem praticado orar sem cessar? Seus filhos veem você orando? Você ora com a sua esposa? Tem uma vida de oração. E os nossos filhos precisam nos ver orando. Eu tenho uma filhinha de 2 anos, ela fez 2 anos agora. Sabe qual é o meu sonho? É que quando alguma criancinha na escola dela cair e se machucar, ela vai lá, coloque a mão na criancinha e faça uma oração pela criancinha. Esse é meu sonho. Porque aí eu vou falar, não, ela está entendendo o que eu estou fazendo. Ela está entendendo o que eu estou fazendo. Erga o altar da oração dentro da sua casa. Eu ouvi uma frase que ficou gravada no meu coração. Quando um ovo quebra de dentro para fora, sai vida de dentro dele. Mas quando um ovo quebra de fora para dentro, é morte. O que isso quer dizer? Se eu forçar uma mudança em você, se eu falar, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, e você não tiver essa percepção interna, não vai acontecer nada. A vida só vem quando você cai em si, aí dentro, e decide mudar. É quando você está lá no lamaçal do pecado e fala, cara, essa vida não compensa, eu preciso mudar. Deus sabe o que você está passando e Deus tem a solução. O que Ele está esperando é que você reconheça e, em oração, confesse os seus pecados e peça ajuda a Ele. Oração é a nossa forma de demonstrar completa dependência de Deus. É dizer para Ele, eu preciso de Ti. Se o Senhor não agir, não tem solução para a minha vida. Ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz para o jovem rico, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Cara, é um caminho de renúncia. Por quê? Porque essas coisas competem com a voz de Deus. Esses quadradinhos aqui são o número de semanas da vida de alguém que vive até 90 anos. Olha só, tô chutando alto. Alguém que viva até 90 anos. Esse é o número de semanas que tem na vida de um ser humano. Olha isso. Cada coluna dessa é 1 ano. 1 ano, até 90. Tá? 52 semanas você tem no ano. E aqui coloquei 90 anos. Deixa eu te mostrar o meu gráfico. Essa aqui é a minha vida. Ou seja, essas são as semanas que eu já vivi. E isso aqui é o que eu tenho de sobra se eu viver 90 anos. Cara, onde que você tá aqui nesses quadradinhos? Quanto tempo você tem? E na real, a gente nem sabe quantos quadradinhos a gente tem. O que eu queria te dizer? Para de deixar para depois, cara. Para de deixar para amanhã, para viver o que Deus tem para você. Só que tudo começa com você gastando tempo devocional, de devoção a Deus todos os dias. O que Jesus vai dizer é, ama a Deus acima de todas as coisas, com tudo que você tem, cara. Se você amar Ele acima de tudo, você vai começar a ouvir a voz dele. Então, você quer orar corretamente? Ore como filho.
entendeu? E enxergue ele como pai. Mas Douglas, ele não é o rei? Sim. Douglas, ele não é o senhor? Sim. Douglas, ele não é o juiz? Sim. Mas o rei, senhor, juiz é seu pai, entendeu? Então, você ora como o quê? Como filho. Por isso, ore sem cessar. Ore sem cessar. No meio da sua oração, a sua mente vai sendo renovada e cada vez mais você vai caindo em si e as mudanças começam a acontecer de dentro para fora, gerando vida em você. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se esse vídeo abençoou você, Quem sabe até te confrontado, mas eu quero muito que você viva a vontade de Deus. curte esse vídeo, deixa um comentário aqui com o que Jesus falou com você. Então pega esse link e manda para todo mundo. E se inscreve no canal. Quando você faz isso, o YouTube libera ainda mais o vídeo. Deus abençoe você E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, galera.